Na verdade, eu iniciei isso já tem muitos anos, né? E eu escolhi, assim, eu priorizava documentar as comunidades tradicionais, as quilombolas, as indígenas, as paisagens mais naturais possíveis, né? Porque eu sabia que isso tudo ia sofrer uma transformação gigantesca. E foi o que aconteceu, né? E continua acontecendo. Porque as paisagens naturais, a maior parte delas foi destruída ou degradada, né? Que degradada seria foi um pouco destruída e um pouco conservada. As comunidades tradicionais quilombolas também sofreram muitas transformações. Isso é normal. Toda comunidade, toda cultura, ela vai se modificando com o passar do tempo. Mas ultimamente as transformações estão sendo muito rápidas, muito radicais e eu poderia dizer, de certo modo, em alguns casos, negativas, né? Tendem a empobrecer, a simplificar. É como um ecossistema que começa a ser ocupado, ele tende a ser simplificado. Então, se ele tinha 1000 espécies, em 10 anos ele vai ter 500, em 20 anos ele vai ter 300 espécies. Então ele começa a haver esse processo de simplificação, que na verdade é o empobrecimento. Quanto mais diversidade biológica, sociocultural, melhor, mais forte é uma sociedade, entendeu? Por isso que é importante a gente se preocupar com as minorias, com os grupos marginalizados, e não com o senso comum. Povos pobres, os povos tradicionais, as minorias, elas não têm um Estado que se preocupa com a imagem deles. O Estado trabalha para apagar a imagem deles, né? A memória que a sociedade dominante cuida, investe, é a memória do senso comum, dessa sociedade bem caretíssima aí que existe nas grandes cidades, dessa a corte que circula em volta do poder. Isso está tudo igual era no período do Império. Essa corte aí, ela tem a imagem, as palavras dela super documentadas. É só você ligar a televisão. As novelas retratam isso, todos os programas tratam disso. Enquanto que as comunidades tradicionais, os quilombolas, não, eles são massacrados pela mídia para que eles desapareçam. Eles já são meio invisíveis, né? O pessoal quer que eles não só sejam invisíveis, como eles desapareçam realmente, que eles sejam incorporados, né? Então a minha preocupação é com isso, tá? Por isso que, por exemplo, as músicas que eu gravei há 20, 30 anos atrás em algumas comunidades, quando daqui mais 10 anos eu voltar lá, ou quando esse meu acervo for disponibilizado para pesquisa, eu acho que isso vai impactar os jovens dessas comunidades, porque vai trazer à tona as memórias que eles têm. Então, eu tive uma atuação mais forte, mais ativa no movimento ambiental, ecológico, quando eu percebi que a Chapada dos Guimarães era um lugar sagrado que estava sendo atacado, destruído. Eu me mobilizei junto com mais um monte de gente e nós priorizamos a criação de um parque nacional. Nós conseguimos isso. Foi um movimento enorme, envolveu quase uma década de trabalho. O parque ano que vem completa 30 anos. Deu certo. Durante mais 10 anos a gente trabalhou para implantar o parque, até que o governo realmente assumiu o filho, né? Que o parque foi tipo uma criança gerada por um monte de pai e mãe, né? E aí a gente foi levando do jeito que dava até que o governo encampou. A administração do parque atual, ela não agrada a todos. E ela não é ideal, mas eu diria que o parque está até bem, está tranquilo, está estável. A situação hoje é muito melhor do que era há 30 anos atrás. As pessoas que não conheceram como era 30 anos atrás não têm ideia do que acontecia em Chapada. Hoje está o paraíso perto do que era antes. Então essa história do parque, para mim, por exemplo, é uma página virada, já está resolvido. Outras questões da Chapada são sérias e complicadas. Por quê? Primeiro porque houve ninguém respeita a lei. Eles falam, criaram o mito que o Brasil tinha a melhor legislação ambiental do mundo. É um papo furado sem tamanho, entendeu? Isso é uma conversa mole, não tem nada a ver com a realidade. A nossa legislação é uma porcaria. É um lixo. A fiscalização da legislação é pior ainda. E a aplicação da lei não existe. A lei é para os inimigos do poder. Sempre foi assim. Nunca foi diferente. Então a gente sabe que existem
órgãos governamentais que trabalham só para legitimar ações que não seriam legítimas. A gente sabe que não existe aplicação da lei, as multas ambientais nunca são pagas. Elas não são pagas, mas são perdoadas. É muito louco. De tempos em tempos o governo perdoa as dívidas dos grandes proprietários. Agora, como mudar isso? É muito difícil, porque 30 anos atrás nós tínhamos militância bem comprometida, tinha um monte de entidades ambientalistas, o pessoal quebrava o pau mesmo, botava a cara, ia atrás. Ninguém tinha medo não, a gente enfrentava. Hoje em dia o perfil da sociedade mudou muito. Hoje já eu não vejo essa participação, eu vejo a participação dos jovens numa série de atividades culturais, mas na verdade eu vejo pouca gente, não vejo aquela massa. Eu vejo que essa massa de juventude se acomodou mesmo, ficou uma geração meio devagar, entendeu? Então como que você vai mudar a realidade de um lugar? Como que eu vou ter mais proteção ambiental para Chapada dos Guimarães? Não tem mágica nem milagre. Isso não existe. Existe assim, trabalho, empenho pessoal, doação do seu tempo, articulação com outras pessoas, articulação de verdade, não é ficar discutindo rede social, eu vou dar um like, eu vou dar... Isso aí não vira nada. Em alguns poucos casos pode até virar alguma coisa, mas a articulação pessoal é muito mais poderosa, tá? Se você enfrentar os políticos pessoalmente, um grupo enfrentar os políticos pessoalmente, é muito mais eficiente, factível. Aí você muda a realidade, os caras se sentem incomodados. Há uns anos atrás eu falei uma frase que parecia forte na época, né? Mas eu acho que ainda estamos nesse momento. Estamos em queda livre, sabe? Não temos controle de mais nada, entendeu? E a gente está caindo e não sabe até onde vai cair, não sabe o que tem embaixo e quanto tempo a gente vai ficar caindo. Eu sinto que nós vivemos um momento assim, nós não temos mais controle. E o pior é o seguinte, a coisa pode continuar ainda muito tempo, né? Porque o que eu tenho visto é o seguinte, uns anos pra cá, tava meio esquisito. Aí foi ficando muito esquisito, foi ficando muito ruim. Agora tá pior. Eu falei, meu Deus. Aí dependendo do que acontecer nas eleições, vai ficar muito pior. E assim, aí você fala, meu Deus, mas o que é isso? Isso é o que eu chamo de queda livre. Você está caindo, você não sabe. Agora, qual é o final de uma queda livre? O chão. É o chão, é o impacto. Então, eu não tenho ilusão, porque seja qual for o tamanho do buraco, a duração da queda, ao final teremos um impacto enorme. Esse impacto vai causar danos irreversíveis, entendeu? E a partir daí, talvez comece uma nova história.